Você quer fazer uma redação perfeita? Eu vou te dizer qual é o caminho. Você precisa aprender a fazer um parágrafo perfeito. E nesse vídeo é isso que eu vou te ensinar. Depois da vinheta. E aí, guerreiros e guerreiras? Vamos aprender a fazer um parágrafo perfeito. Ah, André, não, eu quero aprender logo a fazer a redação perfeita, o parágrafo não me interessa. Como não te interessa? O parágrafo é a parte que compõe a redação. Uma redação dissertativa argumentativa é construída por 4 ou 5 parágrafos. Então, o parágrafo precisa ser perfeito para que a redação seja perfeita. Concorda comigo? Então, vamos lá, vamos aprender a fazer um parágrafo perfeito. Mas, primeiro, você já está inscrito aqui no canal? Se não tiver, se inscreve aí, tem um botão aqui, clique para assinar. Logo mais abaixo tem um botão inscreva-se. Verifica lá. Se você já tiver inscrito, beleza. Se não, clica no botão, se inscreve, aperta o sininho para você receber todas as notificações aí quando eu publicar uma aula nova aqui no YouTube. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precise aprender a escrever um parágrafo perfeito, uma redação perfeita. E vamos lá! Vamos falar do parágrafo perfeito. Olha só, eu vou te dar nesse vídeo 3 regras básicas que vão te ajudar a construir um parágrafo perfeito. Eu vou te dar o caminho das pedras. É o seguinte, a primeira dica que eu vou te dar é essa aqui, ó. Um parágrafo é um texto em miniatura. Como assim, André? O que significa isso? Significa dizer que se a sua redação tem princípio, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão, seu parágrafo também precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Você precisa ordenar o seu parágrafo, organizar o argumento, o raciocínio presente naquele parágrafo ali, pensando sempre nisso. Você tem que apresentar a ideia, desenvolver e fechar aquela ideia antes de partir para a próxima, beleza? Lembrando sempre que um parágrafo serve para o desenvolvimento de uma ideia núcleo ou uma ideia base, ok? Não confunda isso aí, não desmembre uma mesma ideia base em 2 parágrafos, porque você vai diluir e enfraquecer o seu argumento, e também não misture 2 ideias base dentro de um mesmo parágrafo, porque isso demonstra falta de organização. Beleza? Tranquilidade? Então, vamos para a dica 2. Construa o tópico frasal. André, o que é o tópico frasal? Eu não sei o que é. O tópico frasal, vamos dizer assim, é a alma do texto. Alma? André, o que é isso? Tá esotérica essa aula aí, falando de alma? Não. Tá? A alma, quando eu digo, é o centro do texto, é a essência, é o que há de principal em torno do tópico frasal que o seu parágrafo vai girar. As ideias que você apresentar ali secundárias dentro daquele parágrafo, os dados estatísticos, as citações, os elementos históricos, qualquer elemento que você queira usar no seu parágrafo deve estar em conformidade com o tópico frasal. Ele é o primeiro fator que deve ser considerado na construção de um parágrafo. Beleza? Construir o tópico frasal, o resto do parágrafo vai se moldar a ele. Tranquilo? Entendido? Vamos então para a dica 3. Qual seria? Olha, essa dica aqui vai fazer você atirar de fuzil. André, atirar de fuzil? Como assim? Eu não quero atirar em ninguém. Repare só, guerreiro. Você sabe quem é que atira de fuzil? É a artilharia mais especializada. São os oficiais mais especializados da infantaria. São aqueles que são capazes de dominar uma técnica elaborada, que é a técnica de atirar de fuzil. E nessa batalha, eu estou te ensinando aqui uma forma, um método para você atirar de fuzil. É o seguinte, a estrutura básica do parágrafo perfeito vai ter 2 ou 3 períodos, cada um deles com 2 ou 3 orações. O que é uma oração? É uma frase que contém um verbo. O que é um período? É um conjunto de uma ou mais orações. Se tiver uma, período simples. Se tiver mais de uma, período composto. E você deve usar 2 ou 3 períodos com 2 ou 3 orações cada um. Dessa forma, você vai construir um parágrafo com 6 a 7 linhas, que é o tamanho ideal se você pensar
numa redação de 20 a 30 linhas. Né? Você tem aí essa margem para trabalhar e o ideal é que você construa dessa maneira o seu parágrafo. André, vem cá, é proibido fazer um período com uma oração só? Não, não é proibido. Você sabe o que é proibido? É você fazer um parágrafo com um período só. Guerreiro, não faça isso de jeito nenhum. A sua redação é constituída por parágrafos e os seus parágrafos são constituídos por orações. Você precisa cuidar disso aí. O erro mais grave de estrutura em sua redação é construir um parágrafo com um período só, porque prejudica a leitura, prejudica o entendimento. E se o seu corretor não entender exatamente o que você quer dizer, o prejuízo não é para ele, é para você. Mas, André, eu quero ver na prática. Não seja por isso, vamos ver agora. Olhe só esse parágrafo que foi construído a partir do tema violência contra a mulher. Em primeiro lugar, repare só o adentramento do parágrafo. É muito importante que você preste atenção nisso. Aqueles 2 dedos que você coloca ali antes da primeira linha de cada parágrafo. Por favor, lembre disso. Não perca pontos com bobagem, tá? Observe também o alinhamento do texto, o alinhamento do parágrafo, tá? Na margem direita, na margem esquerda. Isso é muito importante. Vamos ao texto em si. Ainda que leis como a Maria da Penha tenham contribuído bastante para o crescimento do número de denúncias relacionadas à violência física, moral, psicológica, sexual contra a mulher, ainda se faz presente uma limitação. Em primeiro lugar, você tem aqui um período com 2 orações, ainda que leis tenham contribuído, isso aqui é uma oração, e ainda se faz presente uma limitação. Aqui você tem outra oração. E o que é que foi apresentado nesse primeiro período? O tópico frasal. Tá? A ideia central que está sendo desenvolvida nesse parágrafo. Você tem a seguinte ideia. Algumas leis representam um avanço, melhoraram nessa situação da proteção à mulher contra a violência, fizeram aumentar o número de denúncias, mas as denúncias ainda não estão no número ideal, ainda existe uma limitação. E a gente vai ver agora por que, dentro de casa, a questão emocional é um fator que desencoraja inúmeras denúncias. Muitas vezes, a dependência econômica da figura feminina agrava tal desconforto. Pronto. Então aqui uma explicação para o que foi apresentado no tópico frasal. O tópico frasal disse que havia uma limitação. Uma dessas limitações é o quê? É a questão familiar da dependência econômica que causa medo, etc. Observe que nesse período também foi respeitada a estrutura do parágrafo perfeito. Aqui eu tenho um período com 3 orações. Dentro de casa, a questão emocional é um fator, tá bom? Que desencoraja é uma segunda oração e a dependência econômica da figura feminina agrava tal desconforto. Então nós temos aí 3 orações no segundo período. Em outros casos, fora do âmbito familiar, então ampliando a discussão, o medo de uma retaliação do agressor e a vergonha social são instrumentos da perpetuação da violência. Então o argumento foi mais desenvolvido aqui. O que desestimula a busca por justiça e por direitos, peças-chave na manutenção de qualquer democracia. Aqui houve a conclusão da linha de raciocínio. Quanto menos denúncias, menos democracia, menos respeito aos direitos básicos e fundamentais do ser humano. Observe que aqui foram construídas 2 orações nesse terceiro período. Portanto, 3 períodos, o primeiro com 2 orações, o segundo com 3 orações, o terceiro com 2 orações. Respeitando a estrutura, e você observa que o resultado foi esse parágrafo perfeito. Faça isso, guerreiro, guerreira. Aproveite, se você não deu ainda sua curtida aqui nesse vídeo, vai lá, clica, dá o joinha para esse vídeo chegar a mais pessoas. Lembre de compartilhar também esse vídeo com as pessoas que você gosta e que você sabe que precisam aprender a escrever um parágrafo perfeito.
Ficamos aqui, até a próxima dica, tamo junto na batalha. Se você gostou dessa aula e quer ter acesso a mais aulas, mais dicas de português, redação, literatura, interpretação de textos, então se inscreve aqui no meu canal do YouTube, aperta o sininho para você ser notificado com prioridade pelo YouTube toda vez que eu publicar uma aula nova e também me siga nas redes sociais. Eu estou no Instagram, Prof. André Guerra, também no Facebook eu tenho uma página Professor André Guerra. E se você quiser, além disso, entrar numa lista de transmissão para receber dicas exclusivas e num grupo de estudos via WhatsApp, é só você salvar esse número que está aparecendo aí na tela e me mandar uma mensagem dizendo eu quero entrar na lista. Valeu, tamo junto na batalha!